O segmento de SUVs médios promete pegar fogo esse ano e um dos principais players está aqui. Esse é o Volkswagen Taos. Estamos no estúdio de Volkswagen para o nosso primeiro contato com o carro em sua versão de produção e eu vou mostrar os detalhes desse carro para vocês no vídeo de hoje. Bom, assim como para vocês, esse aqui é o meu primeiro contato com o Taos, a não ser aquelas imagens de flagra, aqueles carros que a gente vê camuflado andando pelas ruas. Mas, realmente, ele chama bem mais atenção do que pelas fotos, e isso a gente pode colocar até pelas linhas, né? Ele tem umas linhas bem fortes, principalmente aqui o capô, linhas que dão aquela coisa de robustez, tudo. Aqui o farol eu vou falar um pouquinho melhor daqui a pouquinho, mas ele é uma nova tecnologia Full LED nessa versão Highline, chama iKey Light. E ele tem realmente uma coisa que eu sei que muita gente comentou quando a gente falou do Taos, a grade com esse filete de LED, que pessoalmente ele chama bem menos atenção do que quando a gente vê pelas fotos, né? Eu sei que muita gente comentou sobre essa grade e ela é bem discreta, ela complementa o sistema de luz diurna. E outra coisa que ficou bem discreto quando você vê pessoalmente é o X aqui no para-choque dianteiro, aquela pintura em preto piano que dá uma destacada. Quando você olha o conjunto do carro pessoalmente, ele forma algo bem robusto, ele não fica uma coisa tão exagerada igual muita gente achava que ficava pelas fotos. Então, quando a gente olha a dianteira, ele é um carro bem diferente do que a gente está acostumado a ver dos outros Volkswagen. E por que eu quis reservar um tempinho para falar do farol? Essa aqui é uma tecnologia que a Volkswagen está chamando de iKey Light. É a primeira vez que ela vai ser aplicada em um carro de produção. E o que vai diferenciar? Ele é como se fosse um farol adaptativo automático, né? Ele trabalha com base de radar. Então ele tem, por exemplo, aquele sistema de farol alto automático, que você está com o farol alto ligado, por exemplo, para não ofuscar a visão da outra pessoa, ele abaixa. E também tem um sistema direcional, quando você faz a curva, ele acompanha. E vai ser um item de série na versão Highline, e a Comfortline até então vai ter um sistema Full LED, mas não o iKey Light. Quando a gente parte aqui para a lateral, é que a gente percebe um pouco primeiro do posicionamento do Taos, né? A gente já falou algumas vezes, mas vale recapitular. Esse carro ele vai se posicionar dentro da linha Volkswagen entre o T-Cross e o Tiguan. O T-Cross, por exemplo, tem 4,20 de comprimento, esse carro tem 4,46 e o Tiguan, quando a gente passa para a versão All Space, aquela com 7 lugares, ele já tem aí 4,70 m. Então, boa parte aqui a gente vê como, por exemplo, dá para destacar ele por essa linha de cintura bem marcada. E esse carro até que está aqui está com um pacote de Launch Edition, como aconteceu com o Nivus, né? Que ele tem as rodas 18 polegadas com acabamento escurecido, as capas de retrovisor em preto e também o teto em Biton. Outra coisa que é interessante perceber dele, se a gente for comparar, vamos comparar com o principal player do mercado hoje, que é o Compass. Ele é maior de entre-eixos, já é maior em comprimento, um entre-eixos maior, e isso dá uma vantagem em espaço interno, que eu já vou mostrar para vocês, e também lá no porta-malas. Quando a gente vem aqui para a traseira, a gente já vê alguns detalhes, né? Primeiro, ele tem alguns elementos de aerodinâmica, né? Aqui, como se fosse um spoiler, aqui na tampa traseira. A gente vê aqui uma lanterna de LED com uma assinatura também diferente do que a gente está acostumado a ver na Volkswagen, uma lanterna com uma assinatura diferente. Para quem é muito detalhista, luzes de placa em LED. E aqui no para-choque traseiro, a gente vê como se fosse um extrator de ar e aqui dando um acabamento cromado, como se fossem ponteiros de escapamento, mas são falsos, né? Só dão aquela sensação de um design. A traseira também mostra um acabamento bem legal, o novo logo da Volkswagen, né? Já está aplicado no Nivus. E aqui no porta-malas, acho que a gente já pode até começar os pontos principais, principalmente quando a gente fala em espaço interno. Aqui no porta-malas são 498 litros. São 88 litros a mais do que a gente no Compass. E quem tem contato com o Compass sabe que ele é um porta-malas mais raso. Aqui a vantagem é que ele é bem profundo e aproveita muito bem o espaço. Então, esse ponto aqui, o Taos já sai na frente do Jeep Compass. Bom, e vamos falar um pouco de motor. Aqui está um conhecido 1.4 TSI Flex, 150 cavalos, 25.5 kgfm de torque, sempre ligado a um câmbio automático de 6 marchas, né, um câmbio automático aí que todo mundo também já conhece. Parte de suspensão, a traseira é multilink, assim como provavelmente aí todos os seus concorrentes no segmento. E apesar da gente pensar que é um motor 1.4 com um carro desse tamanho, a gente tem que lembrar, é um carro com bastante torque, já em baixas rotações. Mas isso aí eu vou deixar para a gente falar quando a gente for realmente andar nesse carro. A gente sabe que uma grande questão que todo mundo fala, por exemplo, do T-Cross e do Nivus é o acabamento. Mas o Taos, ele, lógico, pensando num segmento superior, ele tem um acabamento melhor, né? A gente olha aqui, por exemplo, ele tem uma faixa no mesmo tecido sintético, no mesmo couro que está aqui nas portas, né? Ele faz como se fosse um acompanhamento desde a lateral da porta
até a outra, é a mesma cor inclusive que está na lateral dos bancos, e a gente vê um painel diferente do que a gente tem, né? A gente está falando de um carro com uma outra plataforma, que é um MQB, de fato, a mesma plataforma do Golf, do Jetta. E quando a gente olha aqui assim, a gente consegue até reparar em alguns pontos em comum com outros modelos. Principalmente, aqui a gente tem um ar-condicionado de 2 zonas, com os comandos aí, quem conhece do Jetta, conhece do Passat, por exemplo, mesmo sistema de comando do ar-condicionado 2 zonas. Manopla de câmbio, um tipo diferente, né, de manopla que a gente encontra, por exemplo, no Polo. Aqui eu tenho a partida por botão, freio de estacionamento eletrônico, né, que você simplesmente, se você tiver de cinto de segurança, se você acelerar, o carro vai soltar o freio de estacionamento. Eu tenho também aqui um acesso rápido aos modos de condução, que eu vou falar um pouquinho separadamente para vocês. E aqui, lógico, o sistema de chave presencial, né, que eu dou a partida aqui pelo botão. Quando a gente passa aqui para o motorista em si, é o novo volante da Volkswagen, aquele que estreou no Golf geração 8, veio para o Brasil no Nivus. O painel de instrumentos digital, o tão querido painel de instrumentos digital da Volkswagen, que por muito tempo muita gente comprou Polo Highline, Virtus Highline justamente por causa do painel. E aqui a central multimídia é a Volkswagen Play, aquela central multimídia que estreou no Nivus, agora está no T-Cross e agora vem para o Taos. Ela tem diversas funcionalidades, né, várias informações, mas o principal destaque aqui é uma série de aplicativos próprios, né, funciona como se fosse um smartphone. Tem os aplicativos aqui, você não precisa necessariamente do seu celular para algumas coisas, e a Volkswagen até planeja aí, junto com o lançamento do Taos, ter alguns aplicativos a mais. Aqui eu tenho o sensor de estacionamento, não é um carro com park assist, mas é um carro com sensor de estacionamento na dianteira e na traseira. Eu consigo desligar o sistema de start-stop do motor 1.4. E aqui eu consigo fazer alguns ajustes, por exemplo, de ar-condicionado também. É um diferencial do que a gente encontra nos outros carros com a Volkswagen Play. Fora isso, aqui eu tenho a conectividade com o espelhamento de smartphones. Apple CarPlay é sem fio, você consegue usar, o pessoal que tem iPhone consegue usar sem cabo o espelhamento. Agora, já o pessoal que tem Android, com Android Auto, é por cabo. Agora a questão, tem carregador por indução? Tem, é só basta colocar o telefone aqui embaixo, que ele já carrega, inclusive ele pede uma autorização. E também tem aqui, assim como aqui atrás eu tenho uma porta USB-C, eu tenho mais duas aqui na frente, até para carregamento do smartphone. E por que eu queria falar da parte de modo de condução individualmente para vocês? Primeiro, eu quero mostrar o que muda, né? Eu tenho aqui um sistema individual que é personalizável, eu posso trabalhar tanto com o modo Eco, que trabalha economia, um normal, que é um meio termo, e o Sport, que ele deixa o carro com um comportamento mais esportivo. E o Individual consegue mostrar exatamente onde mexe. Eu consigo mexer na resposta de transmissão, na parte de direção, se eu consigo ela mais firme ou mais confortável. Climatização do ar-condicionado, né, se ele trabalha no modo Eco, no modo normal. O próprio ACC, o piloto automático adaptativo, eu consigo trabalhar no modo Sport, modo normal, modo Comfort. E também uma parte de luzes. O carro ele tem um sistema de iluminação interna configurável, que eu consigo trabalhar por aqui. Nas próprias configurações eu já tenho aqui a parte de luzes e eu posso configurar essa luz que vem aqui embaixo, né, tanto embaixo do painel quanto embaixo da porta, e também ele muda a cor do painel de instrumentos. Então eu tenho diversas cores aqui que eu consigo escolher, desde um branco um mais discreto, laranja, amarelo, rosa, diversas cores, elas também se comportam conforme o modo de condução. Quando a gente passa para a parte de equipamento de segurança, esse carro tem o piloto automático adaptativo, tem o sistema de frenagem automática, tem um detector de pedestres, ou seja, o piloto automático adaptativo e o sistema de colisão também detectam pedestres. Também tenho um alerta de saída de faixa, ou seja, você está saindo da faixa, ele vai dar um alerta sonoro e puxar bem pouco o volante para o lado, né, mais como um alerta. Tem o alerta de tráfego traseiro, quando você está dando a ré, se está vindo algum carro, você não consegue ver de um dos lados, o carro vai alertar e vai parar. E também tem aquele que a Volkswagen já colocou em outros modelos, que é o Post-Collision Brake, é aquele, em caso de acidente, você bater o carro, ele vai frear, ele não vai continuar e ter o risco de uma segunda colisão. E lógico, esse carro tem os controles de tração e estabilidade, eu já falei do piloto automático adaptativo, e também tem os 6 airbags. Eu tenho frontais, laterais nos bancos e os de cortina.
Um ponto muito importante quando a gente vai para SUV médio é o espaço interno. Então, o Taos, né, como eu disse, ele é maior, ele é 67 milímetros maior do que o Compass em comprimento. Só que desses 67, 44 já estão no entre-eixos. Pode parecer besteira, mas a gente está falando de 4 centímetros, que fazem uma bela diferença quando a gente fala em espaço para as pernas. A altura aqui também é boa, e até na largura aqui, você consegue colocar 2 adultos com muito conforto, e consegue até encaixar, por exemplo, uma criança ou uma pessoa um pouquinho mais magra aqui no banco traseiro. E quando a gente pensa em conforto, né, a gente já pensa numa saída de ar-condicionado, tem uma porta USB do tipo USB-C aqui atrás. E também para aumentar o conforto, além dessa saída de ar aqui no meio, tem mais 2 embaixo de cada banco, que é importante. A gente sabe que a gente vive num país com regiões bastante quentes, e quanto melhor o ar-condicionado, principalmente para quem estiver aqui atrás, melhor. Lógico que tem toda aquela parte que é obrigatória. A gente está falando de 3 encostos de cabeça, com cinto de segurança 3 pontos e o sistema Isofix para prender as cadeirinhas. Bom, e não é hoje que vamos falar de desempenho, de dirigibilidade, porque a gente ainda não andou no Taos, vai ficar para um segundo vídeo. Mas já deu para conhecer diversos detalhes, e só para recapitular, ele será produzido na Argentina com lançamento no segundo trimestre desse ano, para concorrer aí com o Jeep Compass, até então líder isolado, e o futuro Toyota Corolla Cross, que também será lançado mais ou menos na mesma época. E aí, o que vocês acharam? Acham que vai fazer barulho nesse segmento que promete tanto esse ano? Então, aproveita, comenta aí embaixo, se inscreve no canal, ativa a notificação, a gente se vê numa próxima. Valeu!